Bom dia, seja bem-vindo a mais um Devocional Despertando. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos aqui para começar o dia na presença de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos iniciar o dia na sua presença, aprendendo mais da sua palavra. Sejam todos bem-vindos. Deus, Ele sempre quer nos ensinar. Deus sempre quer nos orientar através da sua palavra. A palavra de Deus, ela é vida em nós. A palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus é que nos mostra o caminho que devemos seguir na nossa vida. Amém? Vamos chegando. Bom dia a todos. Bom dia, Rose. Bom dia, Cláudia. Sejam bem-vindas. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Patrícia, seja bem-vinda. Bom dia, William, meu amigo. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando. Vamos começar o dia na presença de Deus. Não tem lugar melhor para estarmos do que no centro da vontade de Deus, de estarmos na sua presença. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Vamos iniciar o dia na presença de Deus. Deus nos aguarda. Deus está sempre pronto para caminhar conosco. Deus está sempre pronto para nos ajudar a vivermos da melhor forma possível. Deus nos ama, Deus nos quer ver bem. Deus nos criou para isso. Deus nos criou para crescer. Deus nos criou para viver uma vida abundante, plena. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Estão todos me ouvindo? Seja bem-vinda, Deodora. Bom dia. Seja bem-vinda, Dona Heloísa. Bom dia, querida. Deus os abençoe. Bom dia, Rogério. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe. Bom dia, Marta. Vamos chegando, vamos chegando. Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda, querida. Sabe, queridos, eu estava preparando essa mensagem ontem à tarde. Ontem à tarde ela já estava pronta. Eu estava meditando na palavra de Deus, eu estava orando ao Senhor. Bom dia, Maísa, querida, seja bem-vinda. Bom dia, Gi, seja bem-vinda. Vamos chegando, vamos chegando. E meditando na palavra de Deus, Deus me deu uma palavra que me abençoou muito, muito. Eu tenho certeza que vai abençoar você também. Sabe, quando a gente prepara uma palavra, primeiro Deus prega para a gente. Primeiro Deus nos abençoa com aquilo que aprendemos da sua palavra. E dessa forma a gente fica louco para compartilhar, né? Quando Deus fala com a gente através da sua palavra e nos mostra princípios e valores do reino, queremos logo compartilhar isso com as pessoas. Esse é o Evangelho. O próprio Jesus Cristo disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então esse é o nosso papel como cristão, como ser humanos, como homens e mulheres diante de Deus. Propagar as boas novas. Evangelho é isso, é boas novas, é boa notícia, né? E a gente precisa ser alcançado pela palavra de Deus todos os dias, porque é a palavra de Deus que nos sustenta. Amém? E eu estava preparando essa palavra e a gente não tem ideia, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue entender o nosso valor para Deus. O nosso valor para Deus. Entenda que você é muito mais valioso para Deus do que você pode imaginar. Você é muito mais importante para Deus do que você pode imaginar. Eu e você temos um valor incalculável, imensurável para Deus. E hoje eu quero falar sobre isso. Você é mais valioso do que você imagina. Esse é o tema da nossa conversa hoje e essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse nesta manhã compartilhar com vocês. Bom dia, Chiara, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então preste muita atenção nessa palavra hoje.
escute essa palavra hoje com o seu coração e receba essa palavra de vida para você. Sabe, queridos, na criação do mundo, quando Deus criou o mundo, Ele falou e tudo se fez. Ele diz: haja luz, e houve luz. Haja separação entre o firmamento e houve o céu e a terra. Haja seres viventes no mar, houve os peixes, aves no céu, e as aves foram criadas. Ele criou as árvores, árvores frutíferas, tudo isso, toda essa criação, o sol, as estrelas, a lua, tudo que Deus criou, Ele criou com a sua voz, com a sua palavra poderosa. A palavra de Deus, ela tem poder em nós. A palavra de Deus, ela é criativa. Então, quando Deus fala com você, Ele está criando em você esperança, algo novo. A palavra de Deus, ela tem poder. Agora, o mais interessante de tudo isso é que quando Deus foi criar o homem, foi criar a mulher, Ele não usou a voz. Ele usou as mãos. Eu e você somos criatura, somos criação das mãos de Deus. Olha a importância que eu e você temos diante de Deus. Por isso que eu digo, e esse é o tema do nosso devocional hoje, você é mais valioso, você é mais valiosa do que você imagina. Você tem um grande valor diante de Deus. Deus usou as suas mãos. Existe o DNA de Deus em nós. Deus usou as suas mãos para nos criar. E quando Ele nos fez, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Claro que quando Ele refere-se façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, Ele não está falando de forma física, porque Deus é Espírito. Mas Ele está falando de uma forma de essência. A nossa moral, a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa conduta, ela é semelhante a Deus, ao Filho, ao Pai e ao Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Nós somos a coroa da criação. Nós somos a obra-prima das mãos de Deus. Entenda o valor que você tem para Deus. De repente, seus sentimentos podem dizer ao contrário. De repente, seus pensamentos podem dizer ao contrário, que você não tem valor nenhum. Que você é um ponto insignificante em toda essa criação. Não. Você é a obra-prima de Deus. Você é a criação principal de Deus. Deus usou as suas mãos para fazer você. E eu quero começar com vocês esse devocional lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 12. Vamos ler uma porção grande da palavra hoje, vai do 22 ao 34. Evangelho de Lucas, eu vou ler na nova tradução de hoje, que é uma linguagem mais simples e mais clara. São versículos que você com certeza já leu ou você já ouviu, mas quando eu estava lendo esse versículo, algumas coisas me saltaram aos olhos, algumas coisas me chamaram a atenção. Porque quando lemos a palavra de Deus, temos que ler com atenção, porque é a voz de Deus para nós. Quando abrimos a palavra de Deus e começamos a ler as Escrituras, temos que entender que ali é Deus falando
no nosso íntimo. E ontem, quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava lendo essa porção da palavra, essa porção da palavra me saltaram aos olhos. E eu falei, obrigado, Senhor, é isso que eu vou compartilhar amanhã. Preste bem atenção. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22 em diante, diz assim: Dirigindo aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não têm armazéns nem celeiros para armazenar. Contudo, Deus os alimenta. E vocês, grave bem isso, e vocês têm muito mais valor do que as aves dos céus. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai, grave isso que eu vou ler agora, mas o Pai sabe do que vocês precisam. Busquem, pois, primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas, todas, ele não está dizendo algumas, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Não tenha medo, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino de Deus. Vendam o que vocês têm, deem esmola, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro no céu que não se acabe. Corra atrás disso, porque o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Olha que porção de palavra valiosa. Jesus está dizendo para aquele povo, está dizendo para mim e para você nesta manhã: não se preocupem com a sua própria vida. Não se preocupem com o que comer, com o que beber, com o que se vestir. Se meu Pai que está no céu cuida das aves do céu, que não tem estoque, não armazenam seus alimentos, e todo dia eles têm o que comer, os lírios do campo, que são belos, cheios de formosura, só que eles não trabalham, eles não tecem. Ou seja, existe um cuidado com todas essas coisas da criação. Mas Deus deixou aqui muito claro que somos mais valiosos do que a sua própria criação. Como eu disse no início desse devocional, somos a coroa da sua criação. Não temos que nos preocupar. O mundo, se a gente observar o mundo, existe uma correria desenfreada de homens e mulheres preocupados com o amanhã, trabalhando, tentando ganhar dinheiro de um jeito, tentando ganhar dinheiro de outro jeito, correndo atrás
não digo que você não deve trabalhar, não é isso. Eu sei que eu estou falando com adultos aqui. Você deve trabalhar, você deve conquistar, você deve realizar tudo em Deus. Mas você não deve fazer isso a sua principal razão. A principal razão da sua existência, o principal motivo do seu esforço. Porque a própria palavra diz, busquem primeiro o reino de Deus. Busquem primeiro estar no Senhor. Busquem primeiro servir o Senhor. Busquem primeiro obedecer a sua palavra. Busquem primeiro viver a plenitude de vida que há em Cristo. Porque assim, todas as outras coisas, todas, serão acrescentadas, serão supridas. Para os que estão chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda, Ana Paula, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Alguém já disse para você que você não tem valor? Se alguém disse isso, creia que isso não é verdade. Pois Jesus afirmou em Lucas 12, 24, a parte B que acabamos de ler, você tem muito valor. Você tem um valor acima de tudo aquilo que eu criei, diz o Senhor. Sabe, essa afirmação de Jesus faz parte de uma valiosa pregação chamada de Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. Ali estava uma multidão reunida e Jesus Cristo estava dizendo o valor daquelas pessoas para o Pai, para Ele. E Deus fez questão de deixar registrado isso na sua palavra, para que eu e você hoje pudéssemos ler e entender o nosso valor diante de Deus. Você não é qualquer um, você não é obra do acaso. Você nasceu porque Deus tem um plano para a sua vida. Você nasceu porque Deus tem uma obra para a sua vida. Você hoje está aqui comigo, de pé, vivo, porque Deus está dizendo para você, ainda não acabei, só estou começando. Então, pelos olhos da fé, queridos, enxergue além do que você está vivendo hoje. Enxergue o seu valor, enxergue a sua essência em Deus. O Senhor quer que dependemos dEle. O Senhor, quando nos dá a certeza do nosso valor, Ele quer que vejamos além dos problemas, além das crises, além do medo. Não estamos em crise, estamos em Cristo. Entenda isso. Estamos em Cristo. Deus é bom, Deus é fiel. E lendo essa porção da palavra ontem, que foi o Evangelho de Lucas, capítulo 12 em diante, eu separei aqui 6 coisas, 6 objetivos que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida, por causa do valor que temos para Ele. O nosso valor é tão imenso para Jesus, que Ele quer realizar. Só nessa porção da palavra que lemos, eu consegui extrair através da graça de Deus 6 coisas importantes que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Entenda uma coisa, a sua vida tem muito valor para isso. A sua vida, para Deus, ela tem muito valor para isso. Primeiro, entenda, Jesus quer aliviar a tensão causada pelas preocupações. Jesus quer aliviar você das tensões causadas pelas preocupações da vida. Jesus não negou que existem desafios, Jesus não negou que existem problemas, Jesus não negou que existem obstáculos a serem vencidos, que é para isso que existe o obstáculo. O obstáculo é para ser vencido. Mas Jesus, Ele quer aliviar essa tensão causada pelas preocupações da vida. O próprio Jesus disse, no mundo passais por aflições. Passais, você passa por ela. Mas mesmo assim, passando por ela, Jesus diz assim, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse mundo que vivemos já foi vencido por Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando Ele disse, está consumado, tetelestai, está consumado. Então a primeira coisa que devemos entender é que a sua vida tem muito valor
E por causa disso, Jesus quer aliviar a tensão causada pelas preocupações. Olha o que está escrito no versículo 22 de Lucas 12. Ele diz assim: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Jesus está dando uma ordem muito clara aqui: não se preocupem. Eu sei do que você precisa, eu sei da sua necessidade, eu sei daquilo que você deseja, eu sei que você precisa se alimentar, eu sei que você precisa se vestir. A sua vida tem valor para mim, diz Jesus Cristo. E por causa disso, entenda, eu estou aqui. Então, não tenha essa tensão, essa aflição, essa preocupação. Se você parar para pensar, querido, Deus supriu e supre todas as suas necessidades. De repente você não tem tudo aquilo que você gostaria de ter. Eu não tenho tudo que eu gostaria de ter, mas certamente eu e você temos tudo aquilo que precisamos ter. Deus não nos deixou faltar nada. Deus sempre em Cristo supre todas as nossas necessidades. Por isso ele diz: não se preocupem com a sua própria vida. Não se preocupem. A nossa vida pertence a Deus. A nossa vida pertence ao Senhor. Olha os coraçãozinhos subindo aí. Quanto mais coração tiver, mais evidente fica o vídeo no Instagram. Então a primeira coisa que precisamos entender, por causa do valor que temos em Deus, é que Jesus, ele quer aliviar a tensão que é causada pelas preocupações. Onde você pensa chegar com tanta preocupação, com tantas ocupações na sua vida? O que você pretende com isso? Você acha que você estando preocupado, o problema será resolvido? Você acha que você estando preocupado, você vai conseguir resolver as demandas da sua vida? Jesus está dizendo para mim e para você hoje: meu filho, minha filha, não se preocupe, porque estou providenciando o que é necessário. Confia em mim, diz o Senhor. Por isso que ele diz no verso 22, não se preocupem com a sua própria vida, quanto o que comer, o que se vestir, porque eu sou tudo aquilo que você precisa para que você tenha vida e vida em abundância. Então entenda, Jesus quer aliviar a tensão da sua preocupação. Segunda coisa que podemos extrair desse texto de Lucas 12 que lemos é que a nossa vida tem muito valor para Deus. Por isso Jesus quer tirar do nosso coração toda a ansiedade. Jesus quer tirar do nosso coração toda a ansiedade. O que é ansiedade? É a preocupação prévia do que achamos em relação aos problemas da vida. Ansiedade, ela é uma preocupação prévia do que achamos, em relação aos problemas da vida. Jesus Cristo, ele veio. Jesus Cristo está nos dizendo nesta manhã, para mim e para você, que ele quer tirar desse coração aflito, ansioso, preocupado, ele quer tirar toda a ansiedade. Sabe, queridos, a ansiedade, ela é excesso de futuro. A ansiedade é a gente se preocupar com aquilo que ainda não veio, com aquilo que ainda não enxergamos. Estamos de repente no meio de uma situação, no meio de um problema, e não enxergamos a saída, e por isso a nossa mente começa a imaginar um futuro completamente comprometido por causa desse problema, por causa dessa fase que estamos passando na vida. Mas Jesus quer tirar do nosso coração toda a ansiedade, todo esse excesso de futuro. Olha o que está escrito no versículo 25 de Lucas 12.
Quem de vocês, isso são palavras de Jesus, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Sabe, queridos, não temos controle nenhum da nossa vida. Você sabia disso? Não temos controle nenhum do tempo da nossa vida. Esse momento que está acontecendo aqui agora foi um momento determinado por Deus. Estamos aqui porque Deus assim permitiu. Estamos aqui nesse momento, vivendo o agora, vivendo o hoje, porque isso está debaixo da soberania plena do Senhor. Por isso Jesus Cristo está dizendo aqui no versículo 25 de Lucas 12, quem de vocês, por mais que se preocupe com as situações da vida, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Ou seja, ele está dizendo, a sua vida está nas minhas mãos. A sua vida pertence a mim. A sua vida está no meu controle. O tempo da sua existência cabe a mim, diz o Senhor. Então não se preocupe. Tire toda a ansiedade, tire todo o medo. Porque a nossa vida está na soberania de Deus, no seu amor, na sua misericórdia, na sua compaixão. A nossa vida está nele. Devemos viver por ele e para ele. Então não se preocupe com nada. Desfrute da vida que Deus está te dando. Ah, pastor, mas você não conhece a minha realidade, você não conhece a minha dor, você não conhece o meu problema. É verdade, eu não conheço. Mas eu sei que existe um Deus que está sentado no seu alto e sublime trono, com seus olhos contemplando a sua dor, com seus olhos contemplando a sua vida, com seus olhos contemplando o processo da sua existência. E esse mesmo Deus diz para você, não temas, não se preocupe, você não consegue nem acrescentar uma hora a mais na sua vida, então por que se preocupar se sou eu que estou no controle de todas as coisas? E você, diz o Senhor, tem um valor muito grande para mim. Como eu disse no início do devocional, Deus criou os céus e a terra com o poder da sua palavra. Deus criou os céus e a terra com a sua voz. Mas quando ele foi fazer o homem, quando ele foi fazer a mulher, ele usou as suas próprias mãos. Nós somos a coroa da vida. Então por que se preocupar? Se as aves do céu são alimentadas, se os lírios do campo são belos e vestidos, e somos mais valiosos que tudo isso, então descansa no Senhor. Continue a sua jornada, continue a sua caminhada, na certeza de que Deus está no controle de tudo da sua vida. Então, não andem ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, sabe, queridos, ela gera um estresse. A ansiedade, ela gera nervosismo. A ansiedade, ela gera preocupação. A ansiedade, ela gera medo do futuro. E o futuro, como eu sempre falo aqui no devocional, o futuro é um lugar que Deus preparou para você e é onde Ele quer te levar. Um lugar de águas tranquilas, um lugar de pastos verdejantes, um lugar das bênçãos dEle preparadas para mim e para você. Então não se preocupe, não viva ansioso. Ansiedade não resolve nada. Pelo contrário, ansiedade gera estresse, gera problema de saúde. Ansiedade, ela causa tudo aquilo que Deus não deseja para a minha vida e para a sua vida. O que Jesus quer, o que Jesus lhe oferece é a paz, é descanso, é contentamento, é alegria. É isso que Deus oferece no lugar da ansiedade, a paz, o contentamento, a alegria de viver, a alegria de caminhar, a alegria de desfrutar o processo. Ontem falamos disso no devocional,
estamos num processo de vida e devemos desfrutar dos processos da vida com paz, com alegria, crendo que Deus reconhece o valor que temos, porque somos feituras das suas mãos. E por isso, Ele deseja tirar do meu coração e do seu coração toda a ansiedade. Amém? Vocês estão comigo? Terceira coisa que podemos extrair desse texto de Lucas 12 em diante, a partir do versículo 22, diz assim: Jesus, Ele quer, por causa do nosso valor, por causa da nossa importância para Ele, Jesus quer aumentar a nossa fé. A nossa fé, ela sempre é renovada em Deus. A nossa fé, ela é sempre fortalecida em Deus. E a nossa fé, ela deve sempre estar em Deus. Olha o que diz o verso 27 e 28 de Lucas 12. Observem, ele está dizendo, são palavras de Jesus. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, eles não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, ou seja, ela tem um prazo curto de existência, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Jesus está dizendo, aumente as suas expectativas, aumente a sua fé. Se o meu Pai, que está nos céus, cuida de toda a sua criação com perfeição, com amor, quem dirá vocês, que são a obra primária da criação, são a coroa da vida? É isso que Deus está dizendo aqui, homens de pequena fé. Sabe, queridos, tudo que Deus fez, ao fazer, Ele terminou dizendo, isso que eu fiz é bom. A palavra de Deus diz, e Deus viu que era bom. Então entenda, você é a criatura perfeita de Deus. Tanto é, o nosso valor é tão importante para Deus, que quando reconhecemos Cristo como nosso Senhor, quando reconhecemos Cristo como nosso Salvador, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Em Cristo, somos filhos do Senhor. Olha a sua importância diante de Deus. Jesus está chamando a sua atenção e dizendo, olhe, veja ao seu redor, observe tudo que eu criei e que sustento. Como não vou cuidar de você? Entenda, Deus ele não é só criador, Deus ele é sustentador. Entenda que tudo aquilo que Ele criou, Ele sustenta. E Ele está dizendo para mim e para você nesta manhã, olha, observe a criação, observe os pássaros, observe as árvores, observe tudo aquilo que eu fiz. Se eu cuido de tudo isso e sustento tudo isso, eu não vou cuidar de você? Somos importantes para Deus. Somos a sua obra principal. A nossa importância, o nosso valor para Deus é imensurável. Só que você precisa entender isso, você precisa viver com essa consciência de que você é muito importante para Deus. Tanto é que um dos maiores desejos do Senhor, nosso Deus, é nos relacionarmos nessa vida. Temos esse relacionamento íntimo entre pai e filho. Deus todo dia deseja se relacionar com você. Você sabia disso? Todo dia Deus deseja se relacionar com você. Eu gosto muito de um versículo de Apocalipse que Jesus diz assim: eis que estou à porta
e bato. Ele é educado, ele é manso, ele é tranquilo, ele é cheio de amor, ele é cheio de misericórdia. Ele não vai entrar arrebentando tudo, não. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei por ela, cearei com você e você ceará comigo. O que Deus está querendo dizer nisso? O que Deus está querendo propor nisso? Um relacionamento íntimo. Mas Ele precisa que você escute a voz dEle, que você tome a atitude de abrir a porta e permitir que Ele entre na sua vida e ceie com você. Essa ceia, esse momento é um momento de intimidade. Entenda que quando você acorda de manhã, pela vontade soberana de Deus, Deus está dizendo para você: ei, estou aqui, vamos juntos viver esse dia, vamos juntos desfrutar desse processo, vamos juntos caminhando para o futuro que eu tenho preparado para você, vamos juntos porque a obra ainda não acabou, vamos juntos porque eu te amo, vamos juntos porque eu te fiz para vencer, vamos juntos porque eu te fiz para dar certo, vamos juntos porque você já é um vencedor em mim. É isso que Deus diz para você toda manhã. Então por que você se preocupa? Por que você anda ansioso, ansiosa? Por que você anda com medo? Por que você está aí de repente deprimido, deprimida? Ei, Deus está querendo aumentar a sua fé. Deus está querendo fazer você crescer nessa fé nele. Nós vivemos por fé. A palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Às vezes não entendemos, às vezes não temos todas as respostas, às vezes não estamos vivendo como gostaríamos de viver, mas estamos em Cristo. E nele existe uma promessa de vitória, de alegria, de paz, de bênção sobre nós. Então continue caminhando, continue firme com a sua fé inabalável, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém, queridos? A quarta coisa que podemos aprender com Jesus, nesse sermão do monte que está no Evangelho de Lucas, que lemos, é que a sua vida ela tem muito valor. Então, Jesus quer mudar os seus valores. Jesus quer que você enxergue a vida numa outra perspectiva. Jesus quer que você enxergue os seus desafios, os seus problemas, através de princípios e valores que Ele te ensina, que são princípios e valores do reino. Por isso que Ele diz no verso 31 de Lucas 12, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E essas coisas todas, ou seja, todas as coisas que você precisa, todas as suas necessidades, todas as suas questões e demandas serão acrescentadas, serão resolvidas. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Que devemos inverter as prioridades. Às vezes perdemos muito tempo focando nos problemas da vida. Às vezes perdemos muito tempo focando naquilo que não temos. Às vezes perdemos muito tempo observando os nossos sentimentos e pensamentos. Deus nesse momento está te ensinando a inverter isso. Tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Então Ele está te dizendo: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ele quer nos ensinar valores e princípios eternos, para que com eles gravados no nosso ser e praticados na nossa existência de vida, através disso tudo vai se tornar possível. Cristo deseja agregar na nossa vida valores reais. Ele se interessa de fato por mim e por você. E por isso, Ele quer começar a trabalhar em mim e você os seus valores, os valores de Deus. Desvie o seu foco das coisas terrenas. Tudo aqui na vida vai passar. Inclusive essa dificuldade, esse problema, esse sentimento vai passar. Mas as coisas do alto, têm valores eternos.
são os valores do reino. Entenda, eu e você pertencemos a um reino que não é desse mundo. Eu e você somos peregrinos neste mundo. Então não devemos nos preocupar com as coisas desse mundo. Devemos nos preocupar no sentido de focar nas coisas eternas. Entenda, embora que a vida, a família, a profissão, os bens sejam de fato importantes e são necessários, devemos ajudar a nossa família, estar junto com a nossa família, amar a nossa família, devemos trabalhar, devemos nos aperfeiçoar, estudar, crescer. Deus deseja isso. Afinal de contas, a vida é uma vida em movimento. A vida é uma vida de conquista, realizações. Só que todas essas conquistas, essas realizações, elas vão passar. A nossa vida, tanto a minha quanto a sua, ela tem prazo de validade. Vai chegar um momento da nossa vida que não estaremos mais aqui. Então devemos sim nos preocupar com as coisas da vida no sentido de família, de sustento, no sentido de confiar em Deus, de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Eu não estou falando disso aqui, mas devemos entender que Jesus, Ele é a essência, Jesus é a razão, Jesus é um fundamento para uma vida correta aqui na terra, e Ele é a garantia da vida da eternidade, entendeu? A prioridade é isso. Eu trabalho por Jesus, eu convivo na minha família por Jesus, eu amo a minha família por Jesus. Eu acordo toda manhã para sair, para trabalhar, para conquistar o pão de cada dia na minha vida por Jesus. Tudo é por Ele e para Ele. Quando você muda essa consciência, você está colocando em primeiro lugar o reino de Deus. Faça tudo para a honra e glória de Jesus. Paulo disse isso: quer comais, quer bebais, faça isso para a honra e glória de Deus. Tudo que você fizer na vida, como esse devocional que estamos fazendo agora de manhã, é para a honra e glória de Deus. Isso é trazer o reino de Deus para prioridade. Viva a sua vida plenamente, faça tudo aquilo que você precisa fazer, mas na centralidade de Cristo. A nossa vida, ela tem que ser cristocêntrica, ou seja, a nossa vida tem que se mover na centralidade de Cristo. Ele deve ser a razão, Ele deve ser o motivo de todo esse movimento que fazemos na vida. Amém? Penúltima coisa, já estamos acabando. Quinta coisa que podemos extrair desse texto que lemos e que Jesus quer fazer na nossa vida. Por causa do valor que temos imensurável para Deus, Jesus quer eliminar o seu medo. Jesus quer eliminar o seu medo. Versículo 32 de Lucas 12, ele diz assim: não tenha medo, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Olha que maravilhoso isso. Jesus está dizendo: não tenha medo. Foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Você sabia que você pertence a um reino que jamais terá fim? Você sabia que você pertence a um reino onde um rei é soberano, onde um rei é criador dos céus e da terra, onde um rei está acima de todas as coisas, onde um rei governa tudo e todos, e onde um rei te chama de filho. Então você é um príncipe, você é uma princesa do Senhor. Você tem que viver como tal. Você representa um reino. Você é embaixador, você é embaixadora de Cristo. Estamos numa localização que não é nossa, por isso somos embaixadores. O que você entende por uma embaixada? Embaixada é um território em outro país, correto?
onde ali tem um embaixador que representa um país naquele lugar. Então aqui nos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a embaixada americana. Então aquele território da embaixada americana ali pertence aos Estados Unidos, mas ele está aqui no Brasil representando aquela nação aqui. A mesma coisa acontece conosco. Você representa um reino aonde você está. Na sua família, você é embaixador de Cristo. No seu trabalho, você é embaixador de Cristo. No seu dia a dia, você é embaixador de Cristo. Onde você pisa é território santo, é território sagrado, porque você representa um rei. Então não tenha medo. Foi do agrado de Deus nos dar o reino. O que Jesus quer dizer com isso é que Ele está conosco. Que esse rei está conosco. E por isso não precisamos ter medo. Porque quando a vida aqui na terra terminar, iniciará a vida eterna nesse reino. Voltaremos para casa. Sabia que você está voltando para casa? Cada dia que vencemos, cada dia que terminamos, cada vez que colocamos a cabeça no travesseiro para dormir, é menos um dia que temos aqui na terra. E é mais um dia novo de caminhada de volta para casa. Você está voltando para casa. Você vai chegar em casa. Você vai chegar nesse reino que você representa com salva de palmas, com alegria, que o filho retornou para casa, com a missão cumprida. Que ao chegar no final da nossa vida possamos dizer que nem Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E nesse reino não terá mais choro, nesse reino não terá mais tristeza, nesse reino viveremos eternamente com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Você está caminhando de volta para casa. A cada dia que passa, você está voltando para casa. Então não tenha medo. Viva tranquilamente. Viva com coragem. Viva com fé. Porque você pertence a um reino que jamais terá fim. Sexta e última coisa que aprendemos com Jesus, por causa do valor que temos, é que Jesus quer nos dar o melhor para vivermos. Jesus quer nos dar o melhor para vivermos. Verso 33 e 34 de Lucas 12 diz assim: façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, onde o ladrão algum chega perto, nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Deus está dizendo: crie recursos, desfrute da vida, mas com a consciência plena em mim, porque dessa forma ladrão algum chegará perto, nenhuma traça vai roer. Creia em mim, desfrute da sua vida em mim, viva plenamente em mim. Deus não tem problema nenhum em nos abençoar. Nunca esqueça disso. As pessoas tinham consciência de que o cristão tinha que ter uma vida sofrida. Ah, esse aí que está sofrendo, esse é um homem de Deus. Não. Deus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus quer te ver próspero. Deus quer te ver abençoado. Deus quer te ver vivendo o melhor dessa terra. Mas Deus quer que isso tudo seja consequência, resultado de uma entrega completa e total a Ele. Onde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro, onde estiver aquilo que você considera de extrema importância, ali está o seu coração.
Então que o seu coração esteja no Senhor, reconhecendo que Ele é tudo o que você precisa, é tudo que você tem. Que você e eu possamos ser todos os dias completamente dependentes do Senhor, da sua graça, do seu favor, entendendo que Ele quer o melhor para mim e para você. Ele quer que a gente desfrute de tudo que pudermos desfrutar nessa terra, mas com os olhos nele, fazendo tudo por Ele, vivendo com Ele. Aí sim, a prosperidade, a alegria, o desfrutar da vida abundante será plena, com a consciência de que tudo provém do Senhor. Amém? Creia que Deus tem algo muito mais valioso para você do que tudo que você possa ter, de tudo aquilo que você possa imaginar. Onde está o seu coração? Se estiver no foco certo, muitas coisas boas acontecerão em sua vida. Foque no lugar certo. Coloque o seu coração no lugar certo. Amém? Podemos, nesse devocional de hoje, aprender do Senhor, entender que somos importantes para Ele, que temos um valor estimável para o Senhor, que somos a obra principal da sua criação. Então deixa Jesus Cristo aliviar a tensão causada pelas preocupações, deixa Jesus tirar do seu coração toda a ansiedade, deixa Jesus aumentar a sua fé, deixa Jesus mudar os seus valores, o que é prioridade para você, deixa Jesus tirar o seu medo e deixa Jesus dar-lhe o melhor dessa terra e tenha uma vida plena em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Criador e o nosso sustentador. Amém? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês. Uma palavra que me abençoou muito ontem à tarde enquanto eu estava preparando. E eu tenho certeza que é uma palavra que te abençoa. É uma palavra que vale a pena você assistir e ler novamente, porque a palavra de Deus ela tem que ser lida, relida, alimentada plenamente nosso coração com ela e viver plenamente aquilo que aprendemos do Senhor nesta manhã. Que possamos verdadeiramente viver tudo aquilo que aprendemos do Senhor hoje para termos uma vida plena em Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional. Ele foi um pouquinho mais extenso hoje, mas vamos continuar firmes nos propósitos que Deus tem para nós, nos planos do Senhor para nós. E creia, você é muito importante para Deus. Você tem um valor imensurável para Deus. Você é a obra das suas mãos. Você é a coroa da criação. Amém? Vamos orar? Coloca a mão no seu coração e ore junto comigo. Senhor Deus e Pai, estamos na Tua presença, continuamos na Tua presença, com o nosso coração cheio de gratidão, com o nosso coração completamente entregue ao Senhor. Obrigado. Obrigado por este momento, obrigado pela Tua palavra que aqui foi dita. Porque uma palavra como essa, Senhor, ela nos traz de volta para o trilho, nos traz de volta pelo caminho correto que devemos seguir. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra que nos mostrou o nosso valor que temos em Ti. Mostrou o quão importante nós somos para o Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor tenha liberdade de agir na nossa vida, tirando de nós toda a ansiedade, fazendo-nos viver o melhor dessa terra, fazendo a gente cada dia mais ser fortalecido na nossa fé e que possamos crescer cada dia mais para viver os planos, os projetos e os sonhos que o Senhor tem para cada um de nós. Que possamos reconhecer o nosso valor, que possamos reconhecer quem somos no Senhor, que a nossa verdadeira identidade seja a identidade de filho, identidade daqueles que creem no Senhor Jesus e por isso somos salvos, somos transformados, somos restaurados e nos tornamos semelhantes ao Senhor a cada dia. Obrigado, Deus, obrigado por esta manhã,
porque só estamos aqui porque isso foi plano seu, isso foi um sonho do Senhor, e o Senhor nos acordou, nos despertou dizendo que a obra ainda não acabou, que o Senhor ainda tem muito o que fazer na vida de cada um de nós. Por isso estamos aqui com o nosso coração repleto de gratidão, te louvando, te adorando e reconhecendo que o Senhor é Deus na nossa vida. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, visite cada um que está online comigo, visita cada casa, cada família, cada filho, cada filha, visite a profissão, o trabalho, visite as demandas, as questões da vida. Ó Espírito Santo de Deus, que tudo aquilo que não provém da tua vontade seja queimado agora pelo fogo da tua glória, e que haja somente espaço nessa casa, nessa família, nessa pessoa, só haja espaço para a tua paz. Paz essa que excede todo entendimento. Que a tua graça, o teu favor, Senhor, esteja sobre esta casa agora. Libere uma palavra de vitória, libere uma palavra de fé na vida dos teus filhos, e que eles possam realmente viver reconhecendo que eles são extremamente importantes para o Senhor, que eles possam reconhecer o seu valor e que eles possam reconhecer a sua identidade diante do Senhor, identidade de filho, de filhas de um grande rei, soberano, criador e sustentador de todas as coisas. Eu peço, Pai, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, que eles possam realmente sentir a tua presença e viver conforme a tua vontade. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra penetre o coração deles, transforme, restaura e que haja vida em abundância para todos eles, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, porque eu sei e sou grato porque o Senhor fará muito mais do que eu estou pedindo, do que eu estou pensando, do que eu estou imaginando, porque a tua fidelidade vai além das nossas circunstâncias, a tua fidelidade vai além dos nossos sentimentos e pensamentos. Por isso, Pai, somos gratos, porque eu sei que o Senhor fará muito mais. Obrigado por este novo dia que está começando, que seja um dia repleto da tua graça, da tua unção, do teu poder, e que possamos desfrutar no dia de hoje plenamente alegres, felizes, com a nossa fé fortalecida, com a sua presença renovada em nós, e que possamos, ao chegar no final do dia, dizer obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado e me sustentado. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa sexta-feira maravilhosa que iremos viver. Obrigado pelo presente que é o dom da vida que o Senhor nos dá a cada dia. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã e que possamos viver cheios do teu amor e do teu Espírito sobre nós. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. É no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, que esta palavra seja um bálsamo na vida de vocês e vamos seguir firme, caminhando. Estamos hoje no desafio do devocional, hoje a leitura bíblica é o Salmo 35, vamos continuar lendo o Salmo, continuar caminhando na palavra de Deus, porque é ela que nos sustenta, é ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece. Amém? E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento de oração. Convide mais alguém, espalhe esse link, chame mais pessoas para estarem com a gente aqui. Sempre teremos, com a graça de Deus, uma palavra, uma direção, uma voz de esperança para esse mundo que precisa urgentemente saber quem é o Senhor e que o Senhor está pronto para salvá-los e para dar a eles uma vida em abundância. Amém? Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelo amor de vocês, de estarem aqui comigo, e vamos juntos, caminhando um dia de cada vez, porque afinal de contas, estamos voltando para casa. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.